O tema de hoje é autoestima. Essa palavrinha tão importante, né? Só que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de compreender a fundo o que significa ter autoestima, como aumentar e melhorar a minha autoestima. Nós mulheres que nascemos nessa sociedade que está em desequilíbrio, né? Para a polaridade masculina, está com excesso de yang, que supervaloriza a ação, o que é para fora, o externo, né? Muito mais do que o ser, do que a essência, do que o autoconhecimento. Então, de certa forma, as mulheres acabam já sofrendo esse impacto na nossa autoestima. Tem um autor que diz que nós nascemos com baixa autoestima congênita. Muitas vezes também afeta os homens, mas principalmente as mulheres, né? Somos muito cobradas pelo que aparentamos ser. A sociedade tenta nos moldar para que a gente se adapte àquilo que é necessário, né? E não que a gente siga a nossa voz interna, e sim que a gente obedeça padrões, que a gente vá seguindo aquilo que famílias, pessoas que estão no poder determinaram que esse é o correto, esse é o certo, e é assim que as mulheres devem se moldar. E claro, quando a gente nasce nessa sociedade onde nossas avós, mães receberam essa cultura de forma inconsciente, automática, elas vão passando para a gente. E a gente vai passando também, né, para as nossas filhas, para as outras crianças ao nosso redor, mesmo sem perceber, né? Porque é tão profundo, é tão enraizado que a gente faz e nem percebe. E muitas vezes a gente faz sim por amor, né? Para se adequar, para se alinhar àquilo que foi aprendido. Mas chega um momento da nossa jornada que a gente começa a questionar, né? Chega um momento em que a gente vai olhando a hipocrisia, vai olhando que aquilo não funciona, que aquilo não condiz com a sua verdade. Algo vai mexendo aqui dentro que a gente começa a se questionar, né? Mas por que que eu tenho que ser assim? Mas por que que eu tenho que fazer dessa forma? Eu não estou feliz desse jeito. Como que eu gostaria de fazer? Então, uma vozinha, né, que muitas vezes aparece como um desconforto, uma crise, faz a gente se questionar, né? A famosa pergunta: quem sou eu? Porque para a gente ter uma boa autoestima, é necessário, é essencial a gente passar pelo processo de autoconhecimento. Senão, a autoestima que é gerada sem autoconhecimento é frágil. Ela veio de fora, ela não vem de dentro. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. A gente precisa primeiro conhecer, compreender. E aí sim, é natural que a gente ame aquilo que a gente conhece, a gente realmente compreende profundo e começa a ver a beleza, né, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é autêntico na nossa história. Então, autoestima, que fala muito sobre como a gente se vê, como a gente se estima, né? Basicamente é um conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos que tem relação a nós mesmas. Então tem muito a ver com o valor que a gente se dá, né? O que a gente acha que vale, qual é o nosso valor, como a gente se sente dentro de si, quão confortável estamos na nossa presença, com tudo que é nosso, com o nosso corpo, com a nossa história, com o nosso rosto, com a nossa idade, com a nossa roupa, com a situação financeira, com as nossas escolhas, com tudo, com a nossa família, né? Porque você é um complexo de muitas variáveis. Então, tudo que te compete, tudo que tem relação com você, né? Como é que é essa observação? Porque não adianta a gente gostar de uma parte e negar outra. A autoestima não pode ser forte assim, né? Se você ainda tem muitas partes negadas em si,
não há verdadeira autoestima. A autoestima, ela vem desse lugar, né, como eu falei, do autoconhecimento, que vai passar por esse processo de profunda autoaceitação. Quanto mais eu me conheço, mais eu tomo consciência da minha história. Eu aceito os meus erros. Eu aceito, né, as escolhas equivocadas. Eu paro de me julgar, né? Porque eu entendo que naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Hoje eu tenho. Então eu aceito. É essa aceitação incondicional da celulite, da gordurinha, da ruga, do defeito, do problema, da raiva, da maldade, de tudo que está aí dentro. Né? Se aceitar como ser humana imperfeita, como ser humano, né? Imperfeito que somos. Somos imperfeitos e está tudo bem. Acolher essas nossas sombras, acolher essas nossas partes. Senão, não há transformação, não há autoestima. É necessário passar por todo esse processo de mergulhar profundo nas nossas questões, de olhar o que a gente gosta, o que não gosta, quais são os nossos medos, quais são os nossos traumas, por que isso me incomoda. É tentar mudar aquilo que é modificável, né? Então, tá bom, o meu corpo está me incomodando. Beleza. Então, o que que eu vou fazer para alterar isso? Para mudar isso? Tá, então posso me alimentar melhor, posso ser mais constante no exercício, posso regular o meu horário de sono, posso beber mais água. Então tá. Então, como que eu vou começar? Quanto de água eu vou beber? Que horas que eu vou dormir? Né? Então, aí a gente vai se levando a sério, porque a gente também só consegue, de fato, se levar a sério, ter compromisso consigo, ter disciplina, quando eu já estou, de certa forma, me amando, né? Sendo minha amiga. Porque se a gente ainda está naquela fase inicial, onde de 100%, 70% de si se detesta, vai sabotar todas as suas tentativas de modificar hábitos, né? Porque a autodestruição ainda está muito mais forte do que o autoamor. Então, o autoamor tem pouca força. E aí a gente tem que ir tomando medidas, né? Uma boa terapia, bastante meditação, aprofundar no processo de autoconhecimento, cura da criança interior, né? Olhar para a própria história, se perdoar, fazer carta para si, fazer vários processos em que vai ampliando essa porcentagem do amor e diminuindo essa porcentagem da autodestruição. Até a gente chegar ali pelo menos uns 50%. Aí a gente já começa a ter força suficiente para ter disciplina, para se comprometer consigo, para fazer escolhas mais saudáveis. Né? Porque no fundo a gente escolhe o melhor não porque é gostoso, mas porque nos faz bem. Né? Como se você tivesse uma filha. Ah, ela adora tomar Coca-Cola e comer brigadeiro de manhã. Mas por mais que ela adore, você sabe que não faz bem. Você sabe que é necessário, né, ter uma alimentação mais saudável. Então, por mais que às vezes ela vá se queixar, vá achar ruim, né, você continua dando a melhor alimentação para ela, porque você sabe que faz bem, porque você a ama. E é a mesma coisa que a gente deveria fazer com a gente, né? Mas às vezes a gente não faz. A gente dá uma comida boa para o filho e come qualquer porcaria. Por quê? Porque aprendeu a se colocar em último lugar. Cuida de todo mundo e se deixa por último. E assim a gente nunca vai conseguir, né, se sentir realizada. Quando a gente fala de boa autoestima, ela envolve muitos caminhos, ela envolve muitas ações, muitos hábitos, muitas mudanças de percepção. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando também de autoimagem, a forma como a gente se enxerga. É o que você fala para si quando se olha no espelho.
mesmo em casa, mesmo com uma roupinha comum, mesmo desarrumada, assim que acorda, descabelada. O que você se diz? Isso tudo vai servindo de informação para o teu inconsciente, para o seu senso de autoimagem. Ele vai sendo formado por esse hábito repetitivo, né? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, ele vai criando, então, uma certa frequência, um certo sentimento, e aquilo vai se enraizando. Por isso também a gente precisa, né, de alguma forma, botar uma roupinha confortável, mas que você se sinta bem. Que você prenda o seu cabelo de uma forma que você se sinta bonita. Esse detalhezinho do dia a dia faz diferença para você, na maneira como você se enxerga. Mesmo que você more sozinha, mesmo que ninguém mais vá te ver, você se vê. E você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, esses pequenos cuidados, né, vai melhorando a forma como você se enxerga, você vai se sentindo mais digna, mais bonita, né? Você vai se apreciando mais, vai vendo beleza, vai vendo ordem. Isso faz bem pra gente. Então tem muito a ver com a nossa autoimagem. A autoestima também tem a ver com os nossos valores, né? Quando você vai se tornando uma pessoa mais verdadeira, mais autêntica, mais honesta, né? Primeiro consigo, depois com as outras pessoas, você vai sentindo orgulho de quem você se tornou. Você vai gostando de ser você, você vai tendo honra por ser você, por saber que a sua palavra importa, que aquilo que você diz tem valor. Se você falou que vai fazer, você vai fazer, porque você é verdadeira, porque você é honesta consigo. Então, aprender a ter essa autoconfiança, né, de poder contar consigo, saber que você vai se apoiar, que você vai estar do seu lado, que você vai se acolher se algo sair errado, você vai se perdoar. Isso é muito bom, saber que você é a sua melhor amiga. Isso ajuda muito no processo da autoestima. E claro que, como tudo na vida, né, para a gente aprender a ter mais autoestima, para a gente se sentir cada vez melhor dentro de si, a gente precisa treinar, né? É um treino diário, são todos esses pequenos hábitos, essas pequenas ações, né? Essa mudança de percepção, gostando mais de si, se apoderando da sua história, acolhendo a sua criança, olhando para o seu feminino, né? Porque a autoestima a gente aprende muito com a nossa mãe, e a maior parte das nossas mães não aprenderam a se conhecer. E por isso não tinham uma autoestima tão firme, tão enraizada. Elas aprenderam muito mais a servir o outro do que a amar a si. Então acaba que a nossa geração tem esse dever, né, de fazer esse caminho, mesmo que você seja pioneira, mesmo que você seja a primeira da família. Faça isso, honrando a sua linhagem feminina. A gente honra as nossas ancestrais sendo feliz, se amando, seguindo o próprio caminho, seguindo a própria jornada de alma. E quando a gente está nesse lugar de força, quando você sabe quem é, quando você descobre o seu propósito, quando você é fiel a si, é a sua melhor amiga, se apoia, se coloca para cima, vibra alto. Uma série de outros acontecimentos vão acontecendo na vida. Você vai atraindo pessoas que vibram semelhante, você vai inspirando pessoas na sua jornada, a vida vai ficando mais leve, você vai recebendo mais presentes, as coisas vão fluindo melhor. Por quê? Porque quando você se ama, o amor próprio é a maior frequência que existe, ela vibra muito alto. E nessa frequência alta, a vida fica mais fácil, fica melhor. Tudo flui, né? A gente está no flow da vida quando a gente está se amando com boa autoestima. Então, fica esse recado aqui, né? Essa lembrança do quanto é importante a gente se amar, se estimar, e que a autoestima é a base de qualquer sucesso, de qualquer realização.
né? O nosso sucesso vai até onde a nossa autoestima vai. Então, se você quer ser uma mulher bem-sucedida, construa a sua autoestima. Beleza, amadas? Então, era isso. Um beijo no coração e até semana que vem com mais um áudio inspirado aqui para vocês.